Consagradas e consagrados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com o DIU. Coloquei o DIU um pouco mais de um mês e decidi viver essa experiência para vir aqui compartilhar com vocês. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, então eu preparei as melhores para trazer aqui pro vídeo. E vou compartilhar com vocês a experiência do dia que eu coloquei, por que eu coloquei e como foi esse último mês com o DIU Kailena. Mas antes disso, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, meu nome é Isadora Alves, algumas pessoas me chamam de Xenosa e nesse canal eu compartilho um pouco do meu mundo com vocês. Não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui. Antes de mais nada, o que é o DIU? Eu até recebi essa pergunta no Instagram, então eu acho interessante começar com ela. O DIU, ele é um dispositivo intrauterino, então ele é um dispositivo que coloca lá no seu útero como método contraceptivo. Eu usei o anticoncepcional por 10 anos. Comecei a tomar anticoncepcional com 17 anos, hoje estou com quase 27, e eu tomava o Diane 35 durante todo esse tempo. Eu faço acompanhamento com a doutora Carla Pacheco, que atende aqui em Goiânia, muito boa, e a gente estava investigando uma alteração hormonal que estava acontecendo comigo assim há um ano, mais ou menos. Já tem um ano que os meus hormônios eles estão super bagunçados, muito altos. Por exemplo, meu SHBG estava mais de 470. Não é normal, ele não pode estar alterado desse jeito, se não me engano, o máximo dele é 70. E começou a me dar acne, muito calor, muito estresse. A minha vitamina D sempre muito baixa. Eu treino certinho, inclusive tô aqui com roupa de academia, depois que eu terminar esse vídeo eu vou treinar. E eu não conseguia ganhar massa muscular, sempre muito sonolenta, com muita fraqueza. E ela falou pra mim, falou, Isadora, eu acho que o seu anticoncepcional pode estar favorecendo isso, porque nada explica a minha vitamina D e B12 sempre tão baixa, a minha imunidade sempre tão baixa, sendo que, avaliando os outros fatores, eu tenho uma alimentação boa, eu treino, né? Sou nutricionista, então minha alimentação é boa, me alimento bem, não tinha nenhum outro sinal, inclusive fui no nutrólogo também, um amigo meu, parceiro da época que eu atendia, Dr. Diogo, e aí ele falou pra mim a mesma coisa, que ele me acompanha já há muitos anos e falou, Isa, é o seu anticoncepcional. Lógico que na medicina eles não podem falar que é uma coisa certa, que é certeza que é aquilo, mas de tudo que a gente tentou nesse um ano, investigando, ele falou, Isa, o próximo passo é a gente tirar o seu anticoncepcional, vamos tentar isso. E eu confesso pra vocês que ele já tinha me falado isso há um tempo e eu fiquei relutando, porque o anticoncepcional que eu tomava, ele é considerado o melhor anticoncepcional pra pele. Podem ver que eu tô com acne. E isso já eu falo pra vocês. Que ele é muito bom pra pele, eu já me adaptava com ele, eu não sentia náusea, igual já vi outras pessoas falando, mas estava afetando a minha qualidade de vida. Quando chegou nesse ponto, dos meus hormônios ficarem todos bagunçados, gente, começou a mexer testosterona. O jeito que eu tava, o calor que eu sentia, parecia que eu tava usando hormônio. E eu não repus hormônio. Algumas mulheres, quando estão, por exemplo, repondo testosterona, têm esse sintoma. Mas eu não tava repondo testosterona, minha alimentação tava certa. E a única coisa com muito hormônio que eu tava ingerindo era o anticoncepcional, né, que eu tava utilizando. Então, cortei o anticoncepcional e nós optamos por colocar o DIU Kailena. Para vocês terem uma ideia, em 5 anos, o Diane 35 liberava em média 150 mg de hormônios. Já o Kailena, que é o DIU que nós optamos por colocar, em 5 anos, ele libera só 19,5 mg de hormônio dentro desses 5 anos. Então, o tempo dele de validade é por 5 anos. Ele é do mesmo fabricante do Mirena. A minha ginecologista explicou que ele é meio parecido com ele, só que ele tem uma quantidade menor ainda de hormônio, que era o que eu tava precisando, tá? Quando você for escolher o seu DIU, você tem que conversar com a sua ginecologista. É uma coisa muito individual, é muito de pessoa para pessoa. Então, tem vários métodos contraceptivos. A gente conversou também sobre colocar o chip no braço, só que ele também tinha uma quantidade maior de hormônio. E aí nós optamos pelo Kailena. E assim, eu já até respondo uma pergunta que a Aline mandou, que por que você preferiu o DIU e não o Implanon? O Implanon é o chip do braço que eu falei pra vocês. Preferi ele porque ele tem menos hormônio. Então assim, já respondi a pergunta. Uma pergunta que eu recebi muito aqui também foi se eu vou ficar com ele por 5 anos, porque o pessoal já fica cobrando, quando que vem os babies, né? Quando que vai ver o Xenãozinho, a Xenozinha? Eu não sei se eu vou ficar com ele por 5 anos. Eles estão deixando a gente sonhar. A minha meta, a minha intenção é ficar mais ou menos uns 3, de 2 a 3 anos com ele. Eu vou trintar daqui 3 anos. E então, respondendo a pergunta de um monte de gente que mandou lá no Instagram, eu não pretendo ficar 5 anos com esse DIU. Eu acho que eu vou tirar antes. Quando a gente decidir ter aí nosso catarrento. Muita gente mandou catarrento, tá? Xenão fala catarrento, gente.
Eu fico com dó das crianças, ele falando assim. Outra pergunta que teve aqui foi como que foi no dia que eu fui colocar o DIU. E aí eu decidi colocar o DIU, marcamos, tudo isso que eu fiz foi pelo plano. Teve pergunta também sobre quanto que eu paguei, como que foi. Então, desde a consulta com a ginecologista até o dia que eu fui pro hospital colocar o DIU, foi tudo pela Unimed, que é o plano de saúde que eu tenho. Então, eu fui na Unimed buscar o DIU. Vou até colocar o vídeo dele passando aí na tela pra vocês. Você assina um termo de que você é responsável por aquele DIU a partir daquele momento. A ginecologista solicita, você vai lá no laboratório, no espaço que fica o DIU, busca e fica com ele. No dia que você vai colocar o DIU, você leva a caixinha ela é um pouco assustadora porque ela é desse tamanho assim. Eu falei, gente, será que é tudo isso? Mas é porque aí a cordinha, né, fica inteira ali e ela corta depois que insere lá no útero. Então não fica daquele tamanho, mas eu confesso pra você que eu fiquei um pouco assustada. Aí no dia que eu fui colocar o DIU, cheguei lá, tive que ficar em jejum, né? Acho que foi 12 horas de jejum, se não me engano. Nem água podia tomar. Cheguei lá, minha mãe foi comigo, o Xenão também foi, tava todo mundo meio apreensivo. Minha mãe entrou comigo. Cheguei lá às 8 horas, 9h20 eu fui chamada, aí eles colocam anestesia, eu optei por anestesia, tá? A minha ginecologista disse que pode fazer na clínica, quem quiser, ou no hospital, né? No ambulatório. Lógico que eu escolhi fazer no hospital, gente. Eu sou muito mole. Desmaio tirando sangue. Eu não sei você, mulher, que tá aqui me assistindo, mas eu sou muito mole, então... Eu nem pensei 2 vezes, tá? Já quis tudo isso. E o plano cobre também até a anestesia, então bora pra lá. E o procedimento em si é super rápido. Às 11 horas eu estava saindo do hospital. Eu entrei 9h20. Aí eu fiquei meio grogue lá, assim. Eu sou muito ansiosa. Ela falou que teve que usar mais anestesia em mim. Porque ela disse que eu fiquei conversando, fiquei meio assim. Inclusive, minha mãe ficou até preocupada, porque outras meninas que entraram depois de mim foram embora. E eu fiquei lá. Mas foi porque eu demorei a acordar um pouquinho mais, porque ela disse que usou um pouquinho mais de anestesia em mim. Fiquei até um pouco preocupada com isso. Mas ela falou pra mim que é ansiedade. Então, 11 horas eu estava saindo de lá. É como se fosse endoscopia. Se você já fez a endoscopia, é daquele jeito. Você sai meio grogue, você vai ficar o resto do dia um pouco sonolento, porque eu fiquei. Mas assim, é um procedimento muito rápido e super tranquilo. Finalzinho da tarde eu comecei a sentir um pouquinho de cólica, aquela cólicazinha, sabe? Ruim. Fiquei com essa cólica. E aí eu tomei o remédio pra dor que ela passou anti-inflamatório, foi tudo certinho. No outro dia, vida normal, gente, vida normal. Fui pro shopping com a minha mãe, andei, não senti cólica, não senti nada. É claro que como mexe lá, né, no seu útero, você sente algumas cólicazinhas às vezes. E foi o que eu senti algumas cólicazinhas ali no pé da barriga. Ah, teve uma pergunta importante também que eu recebi aqui sobre a menstruação. Quando eu entrei no meu período menstrual, eu fiquei 10 dias menstruada. Eu fiquei 10 dias menstruada, eu falei, gente, tá tudo errado, meu corpo tá expulsando esse DIU. Porque eu nunca coloquei, eu não sabia como que era. Ela falou que é normal isso acontecer quando você coloca o DIU. Pode ter mais dias de sangramento. Conversei com outras meninas também no Instagram, compartilhei dúvidas e elas falaram que é normal no primeiro mês. Tanto que agora eu já entrei no meu período menstrual e eu não menstruei. Ela falou que é muito relativo de mulher pra mulher. Pode acontecer de eu não ficar mais menstruada, como também pode acontecer da minha menstruação vir certinho em todo o ciclo. Esse mês ela não veio, pode acontecer de ainda vir, não sei. Ter alguns escapes, porque o período de adaptação do meu corpo vai de 3 a 6 meses. Só dentro desse período que eu vou saber como que vai ser meu ciclo menstrual, se eu vou menstruar ou não, se vai ter só escapes ou não. E pra isso eu baixei até um aplicativo que se você tiver o DIU, você pode baixar ele também, que é o Meu DIU. Você pode baixar ele, é gratuito, coloca o código do seu DIU, que vem na caixinha ou no cartãozinho que a médica te entrega, o CRM da sua ginecologista, e lá você vai preenchendo um diário, onde você coloca se teve escape, se teve sangramento, se teve cólica, e aí dentro de 3 meses, depois que ele colhe todos esses dados, ele vai te mandando informações, pode haver sangramento nos próximos dias, e ele também é bem informativo, direto ele vai te mandar algumas coisas sobre DIU, algumas informações sobre o seu DIU, sobre qualidade de vida. Então eu achei um aplicativo que agrega muito, que me ensinou sobre DIU também, que eu gosto de ler as informações que eles mandam, e eu preencho ele bonitinho, assim, todo dia, religiosamente eu preencho, coloco. Daí passaram 15 dias depois que eu coloquei o DIU, aí eu entrei no meu período menstrual, e aí as cólicas vieram. E eu confesso pra vocês, gente, a cólica que eu sinto é uma cólica muito forte. E aí depois que você coloca o DIU, você tem que fazer ultrassom pra saber se ele tá bem posicionado e se você já pode ter relação sexual, tendo aquela contracepção que o DIU vai ter em você. Então, eu fui fazer ultrassom
O DIU tava bem posicionado, já tava liberado ali pra brincar com o Xenão. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Mas eu descobri que eu tava com cisto no ovário. Estou com cisto no ovário. Aí eu conversei com a minha ginecologista. Ela falou pra mim que não foi porque eu parei com anticoncepcional, mas porque eu já tava com esse cisto mesmo. Aí essa bagunça hormonal, tudo que tava acontecendo, não deu pra ver na última ultrassom que nós fizemos. Mas que aí logo em seguida o cisto apareceu. Porque assim, eu fiz essa ultrassom com 3 dias depois de colocar o DIU. Então nada explica o fato de que eu ter colocado o DIU gerou cisto no ovário, não foi nada disso. E aí ela falou, Isa, não preocupa, porque o cisto é pequenininho, o ginecologista é um amor, gente. Ela me atende online, eu mando mensagem, ela tira todas as dúvidas. E o DIU que eu estou usando, né, que é o Kailena, ele também trata cisto no ovário. Então eu já tô aqui com o DIU que tá fazendo tratamento pro cisto. E o Diane 35, anticoncepcional, também trata. Só que ele tava acabando com a minha qualidade de vida. Então em nenhum momento a gente pensou em voltar pro anticoncepcional, porque eu sei que tem muitas mulheres que tomam anticoncepcional para tratar o cisto, mas o DIU também tem essa ação dependendo do DIU que você tá utilizando. E aí com o cisto vieram as cólicas, que daí depois de 15 dias entrei no período menstrual, então minhas cólicas elas aumentaram um pouco mais e as acnes começaram a sair. Pode ver que eu tô com uma acne aqui no peito, tô com uma aqui em cima do olho, que não tá bonito, tô querendo cutucar. E aí eu já comecei também o tratamento com a dermatologista, né? Que a minha ginecologista falou, não, já vai numa dermatologista, começa esse tratamento pra cuidar da pele, porque o cisto, ele causa acne. E até um assunto para um outro vídeo que eu vou dividir aqui com vocês sobre o meu tratamento de acne. Mas em relação ao DIU, eu não me arrependi em momento algum de ter colocado. Ele melhorou demais a minha qualidade de vida, porque eu nem tô tomando pré-treino. Pra vocês terem uma ideia, eu sentia muita fraqueza, muito sono com aquele remédio. E outra, o anticoncepcional que eu tomava, ele abaixava os níveis de massa muscular, né? Até meu nutrólogo falava, Isa, se você quer ficar forte, esse anticoncepcional não vai ser bom, não vai ajudar. Eu não treino pra ficar marombeira nem nada, porque minha profissão, que também trabalho como modelo, não me pede pra ficar muito assim, né? Então não é uma estética que eu gosto muito pra mim, eu, Isadora. Então eu treino mais pra dar aquela definida, mas nem definida eu tava, gente. Eu tava sentindo fraqueza, sono, minha alimentação boa, muito boa, tomando suplemento, eu tomava pré-treino, seguindo a minha dieta, né, com muita proteína. Gente, eu não ia. Não dava. Eu ia bonitinho, assim, uma semana treinando, só que logo eu já ficava muito sonolenta, porque minha vitamina D abaixava, minha vitamina B12 abaixava, e como muita carne vermelha, como verdura, tomo sol, né? Aqui em casa a gente vai pra piscina, a gente viaja. Então, assim, nada tava explicando isso. Direto eu tinha que ficar repondo vitamina, direto procurando pré-treino pra me dar energia. E um fato importante é que a minha mãe também tomava esse anticoncepcional e ela tinha os mesmos sintomas, então eu achava que era genético. Ela parou com o anticoncepcional depois do que aconteceu comigo e ela falou pra mim que a qualidade de vida dela melhorou. A minha mãe já fez inscrição na academia, minha mãe tá treinando, minha mãe tá com mais energia, os níveis de vitamina dela normalizaram. Então, assim, cada mulher é de um jeito, né? Mas com esse anticoncepcional eu tive a minha experiência e a minha mãe compartilhou a dela comigo. Então é mais um fator que não vai deixar eu me arrepender de ter parado com esse anticoncepcional, porque realmente ele estava afetando a minha qualidade de vida. Então, por mais que a cólica tenha aumentado um pouquinho, eu não arrependo de ter colocado o DIU, porque a minha qualidade de vida melhorou demais, tá? Melhorou muito. Mas em relação ao procedimento, a minha escolha, a minha qualidade de vida, depois que eu coloquei o DIU, tá sendo tranquilo, tô feliz com a minha escolha, não voltaria atrás. E se você vai colocar o DIU Kailena, converse com a sua médica, isso é muito importante, esse diálogo entre vocês. Assista vídeos, tire suas dúvidas, converse com mulheres que têm o DIU que você vai usar, porque a gente sabe que de um DIU pro outro os sintomas mudam, e de mulher para mulher também, a adaptação é muito individual, mas essa troca, ela é muito importante. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui pra mim, que vai ser um prazer conversar com você também. Então, um beijo e até o próximo vídeo!